todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções básico. Aqui quem está falando é Luiz Fernando Roxo e a gente está começando o nosso programa pelo canal, pelo auditório Direct Invest. Hoje é dia 5 de agosto de 2013 e o canal agora está aberto, fique à vontade, pode fazer a sua pergunta, pode deixar o seu comentário. Como você já sabe, o programa vai ficar muito mais divertido, muito mais legal se você participar. E se você estiver assistindo o programa gravado, estiver assistindo o programa no YouTube, mande a sua pergunta para mim. O meu e-mail é roxo, roxo, @rox, rocx.com.br, que eu faço questão de responder para você e aí a gente começa a interagir. É por esse canal, é por esse programa que muita gente começa a entender sobre opções, aprender o que são travas, como é que se faz o lançamento coberto, para com o tempo ir evoluindo. Então, vou tirar o meu rosto, vamos passar agora para a nossa planilha de opções, mas você pode fazer a sua pergunta que a gente está acompanhando aqui. Legal. Essa então é a planilha de opções que a gente utiliza, vem utilizando nos últimos 4, 5 anos de programa que a gente tem. Essa planilha é uma planilha extremamente simples, é nela que a gente faz todas as nossas simulações, é nela que a gente entende como é que as coisas funcionam. A Petrobras trabalhando aí na faixa de 16,60 mais ou menos. Esse é um preço que ela vem trabalhando há pelo menos uma semana e meia, depois que ela chegou lá embaixo, próximo dos R$ 15, e aí ela veio testando, acho que testou uma ou duas vezes a resistência de R$ 17 e ainda não conseguiu romper para fazer o nosso famoso pivô de alta. De qualquer maneira, para o vencimento PetroH, a gente ainda tem 10 dias úteis de vida, faltam 10 dias para o vencimento da PetroH. A gente tem aqui plotado na nossa planilha PetroH que começa em PetroH 14, que na verdade tem preço de exercício 13,34, e vai até a PetroH 7, que na verdade tem preço de exercício 20,34, e aí temos a grade toda. Perceba que em termos de volatilidade, a gente tem uma volatilidade mais alta nas pontas, na opção bem dentro do dinheiro ou nessa opção bem fora do dinheiro aqui, volatilidades que chegam a 48%, 49%, e aí no miolo a gente tem volatilidades que vão caindo das pontas para o meio, chegando à volatilidade mínima, que é a da Petro H18, que é a primeira opção fora do dinheiro e que está com 30,42 de volatilidade. Acostume-se, essa é a formação tradicional da volatilidade implícita. A volatilidade implícita é diferente daquela volatilidade que a gente calcula através da série histórica, aquela que hoje para a Petrobras está na faixa de 33,76, diferente então da volatilidade histórica, que é aquela que a gente pega a série histórica, a história do preço do papel, mede aí a variação média, tira o desvio padrão, faz tratamento LN, joga um lambda lá nos cálculos mais modernos, diferente dessa histórica, a implícita, essa que você enxerga, que você vê aqui na planilha de opções, ela é calculada através do cálculo inverso do preço das opções de mercado. Então eu digo o seguinte, já que pagaram 59 centavos nessa opção, qual foi a volatilidade estimada para o mercado ao pagar 59 centavos pela opção PetroH? A gente faz o cálculo inverso e descobre que o mercado estimou 32% de volatilidade. Nas pontas, nas opções muito dentro e muito fora do dinheiro, o mercado costuma estimar volatilidades mais altas. Isso ocorre por conta de um problema de distribuição estatística, uma série de questões mais sutis que não vem ao caso a gente conversar nem entrar nesse assunto agora, porque o bate-papo é um pouco mais básico, mas o importante é você saber que essa volatilidade aqui, que a planilha calcula para você, ela nada mais é do que o quanto as pessoas do mercado, os agentes de mercado, estimaram em média a volatilidade ao definir
que essa opção está custando 1,37, ao definir que essa opção está custando 1,67. Como é que eles definem isso? Fechando negócios, executando negócios a esse preço, a gente chega a um consenso aí de volatilidade. Muito bem, percebe então que as volatilidades em média devem estar aí nos 34%, 35%, bastante em linha com as volatilidades históricas, aquela que a gente usa a série histórica, que eu já falei para vocês que está em 34 e pouco. E perceba que se você fizesse um lançamento coberto, uma operação de taxa, por exemplo, na Petro H15, você teria um retorno, se fosse exercido, se o papel permanecesse acima de R$ 15 no vencimento, uma taxa de 1,27 ao mês. Não é uma taxa péssima, também não é uma taxa muito incrível. Lembrando que a gente já teve taxas muito mais baixas, porque a volatilidade andou trabalhando na faixa de 25%, 24%. Tivemos também taxas mais baixas por conta da taxa de juros, que estava lá em 7,5% ao ano, e agora está bem mais alto que isso, em 8 e tanto. E houve um aumento então dessa taxa de retorno. E houve também uma queda nos últimos anos, porque a taxa de juros ela era bem alta, né? E aí ela veio caindo, então essa taxa já chegou a ser muito mais alta, chegou também a trabalhar a níveis bem mais baixos e agora está aí no meio do caminho. A taxa é interessante, desde que você acredite no papel, tenha a percepção ou tenha a convicção de que o mercado vai ficar acima de um determinado preço e também se justifica desde que você tenha custos operacionais que sejam competitivos, tá certo? Então, se a sua corretagem fixa é sobre um volume financeiro muito baixinho, às vezes não vale muito a pena fazer uma operação de taxa muito dentro do dinheiro, como é esse caso, porque ela acaba comendo uma parte significativa do seu retorno. Se você opera um lote maior, aí a corretagem não pesa tanto, então vai depender aí de uma série de questões. O fato é que a gente costuma fazer e costuma simular um tipo específico de operação, que é, se você tem o papel, se você está comprado no papel, independente do preço que você pagou na sua Petro, ou se você quer comprar a Petrobras agora e quer carregar com o objetivo de investimento de longo prazo, a gente costuma mostrar para vocês, a gente costuma exemplificar para vocês uma estratégia chamada compra do papel, né? Você tem o papel ou vai comprar o papel com uma trava de baixa. Então você vai pegar uma opção mais cara, tipo uma Petro H17 e vai vender, vai pegar uma opção mais barata, tipo uma Petro H18 e vai comprar, porque se o mercado ficar parado ou cair um pouquinho, a opção mais cara que você vendeu vira pó. Agora, se o mercado subir muito rápido, você não é obrigado a entregar o papel por conta da venda da opção mais cara, porque você comprou uma opção mais barata. É como se você estivesse vendendo um seguro, vendendo uma opção, uma call para alguém, isso é vender um seguro, e se você for exercido, se você acabar tendo que vender as ações para a pessoa que comprou de você, para o seu segurado, né? Se houver um sinistro, entre aspas, né? Você não precisa entregar o papel que você comprou, você pode simplesmente exercer a ponta mais barata que você está comprando, você pode exercer a outra opção da trava de baixa, e aí você simplesmente perde a diferença entre a opção que você foi exercido e a opção que você exerceu. É uma estratégia muito interessante. Todos os meses a gente monta, a gente faz a rolagem, existe um setup, um plano pré-determinado para esse tipo de estratégia, e a gente vai mostrar isso um pouquinho melhor mais para frente, quando a gente for mostrar a planilha de execução, né? A outra planilha em que a gente carrega os exemplos, tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse tipo de estratégia, pode perguntar, fica à vontade, ou então pode aguardar também quando chegar a hora da gente falar sobre a estratégia, quando a gente for mostrar o exemplo. Legal. Agora a gente está vendo a outra Petro, a Petro I. Lembrando que a Petro I vence no dia 16 de setembro.
16 de setembro é daqui 30 dias úteis, então ainda falta um mês e meio para o exercício da Petro-I, e esses 30 dias úteis acabam nos mostrando, acabam nos trazendo uma volatilidade implícita, né? Uma volatilidade um pouco diferente daquela do vencimento H. Não está tão diferente assim. Perceba que enquanto a mínima volatilidade implícita da Petro H estava trabalhando na faixa de 30%, a gente tem três opções da Petro I que estão trabalhando em 29%. Temos uma opção a 31%, uma outra opção a 30% de vol, e as pontas não estão tão exageradas quanto estavam no vencimento mais curto. É natural, o vencimento mais longo costuma ter uma curvatura do smile, a gente chama essa curva aí da volatilidade implícita de smile. Smile é sorriso mesmo, não foi nenhum brasileiro, nem foi a gente que inventou isso. Isso está na teoria de opções desde a década de 70, e o smile das opções que estão para vencer, das mais curtinhas, costuma ser mais acentuado, com pontas mais extremas, né, e um miolo mais embaixo. E no caso de uma opção um pouquinho mais longa, que é exatamente a Petro-I, a gente tem uma curvatura de smile mais flat, um sorriso mais que nem da Mona Lisa, assim, mais retinho. Muito bem, como é que estão então as taxas? Para você ter uma ideia, na Petro 15, se você fosse fazer um lançamento coberto, comprar o papel agora e fazer o lançamento, você teria uma operação para 30 dias úteis e ela pagaria 1,09. Então até um pouquinho mais baixo do que na Petro H. Porém, como ela é mais longa, né, você não precisa fazer uma rolagem no meio do caminho, então você gastaria menos custos operacionais. Então você precisa ver quais das duas estratégias estão mais interessantes para você, mas elas são bastante parecidas, não tem tanta diferença assim, pelo menos em termos de taxa. Uma era 1,20, a outra está 1,09, então aí a decisão fica contigo. Em termos de fazer uma estratégia de trava de baixa, como a gente estava falando para vocês, em termos de fazer uma operação para diminuir o seu preço de custo, para colocar algum dinheiro no bolso, como é aquela trava de baixa que a gente estava falando, você pode escolher tanto a Petro I16 na venda, que está 1,12, e a compra da Petro I17, e aí você vai receber exatamente 56 centavos aí, que é 1,12 menos 56, dá o mesmo 56 centavos, é o que você vai colocar no bolso. Porém, como o papel está 16 e tanto, se você fizer essa trava de baixa de Petro 16 com 17 e o papel não cair, você vai ter que pagar para fazer uma rolagem. Se o mercado subir um pouquinho, você vai ter até que gastar um bom dinheiro para fazer uma rolagem ou para o mesmo vencimento, para um strike mais fora do dinheiro, ou para o vencimento seguinte. O outro strike que a gente tem aqui é o Petro I17 com Petro I18. Petro I17 com Petro I18, você venderia uma opção a 56 centavos, compraria uma outra opção que é a Petro I18 por 24 centavos, aí você fica fora do dinheiro, só que ao invés de receber 56 centavos pela trava, você vai receber apenas e só 32 centavos. Hoje, qual das duas é melhor? Aí depende de você, essa subjetividade, esse ajuste fino, essa escolha final é uma escolha do investidor, ele que vai usar, né, a sua subjetividade, ele que vai usar a sua intuição, os seus estudos, as suas perspectivas para escolher entre um vencimento e outro. Então, a gente vai olhar como é que estão as travas que a gente tem montado. Eu não sei se a gente já fez uma rolagem para Petro I ou se a gente está na Petro H, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Antes disso, vamos ver como é que está a Petro J. Lembrando que a Petro J é uma opção que vence no dia 21 de outubro. 21 de outubro cai daqui 55 dias úteis, e 21 de outubro é o vencimento da Petro J, e a gente tem aqui desde Petro J15
até a Petro J22. E as volatilidades estão mais baixas ainda. É comum, a gente tem visto isso acontecer. A menor volatilidade das Petro J está na Petro J20. A Petro J20 está com 27,44% de vol. Então há uma tendência, há uma expectativa de que a volatilidade caia um pouquinho no próximo, sei lá, 1 mês e pouco, 2 meses. Isso vem acontecendo há vários meses, a volatilidade não caiu tanto assim, então não é porque o mercado espera que a volatilidade caia um pouquinho nos próximos meses que isso vai acontecer. Além disso, perceba que a curvatura aí do tal do Smile está muito mais flat. Enquanto a gente tinha pontas a 45, 46% no caso da PetroH, agora a maior volatilidade nas duas pontas está em 32,9 por aí. Gente, qual seria uma trava de baixa interessante aqui? Talvez uma Petro J17 com Petro J18. Infelizmente essas duas aqui têm strikes quebrados, né? Um é de 17 mesmo, a outra é de 17,34. Ou você pode fazer uma Petro J18 com Petro J19. Você vai vender uma opção de 70, vai comprar uma de 38 e vai colocar no bolso 32 centavos. Só que é uma opção mais fora da grana, né? Eu acredito que não vale a pena ainda tentar fazer uma operação tão longa. Eu acho que ainda vale a pena fazer na Petro I, aproveitando que ela ainda tem 30 dias de vida. Agora, nós vamos ver as opções de compra, as opções de compra, de venda, as puts, e as puts a gente tem Petro T, né? A Petro T é o vencimento agora de 19 de agosto, é a put que vence junto com a Petro H, é a Petro T, e depois a gente tem a Petro U. A Petro U é a put que vence daqui 30 dias úteis, então vence junto a Petro I. Legal. A Petro T 14 está 2 centavos, a Petro T16, na verdade a 14 não é de 14, é de 13,34, a 16 não é de 16, é de 15,34, mas elas estão, uma delas a T14 está 2 centavos, a outra a T16 está custando 8 centavos, a Petro T18 está custando 84 centavos e a Petro T20 está custando R$ 2,70. Ela está muito curta, falta só 10 dias. Semana passada eu falei para vocês que se alguém tivesse afim, se alguém tivesse com vontade de fazer um hedge, de comprar uma opção de venda aí para se proteger de uma queda acentuada no preço do papel, poderia fazer um vencimento mais curto na própria Petro T, porque a Petro era muito longa, mas agora não. Eu acho que agora, se você quiser se proteger, quem sabe pensar aí ou numa Petro U14, que está 8 centavos, ou mesmo numa Petro U15, que deve estar custando aí uns 20 centavos mais ou menos. Vamos ver como é que está o preço da Petro U15. Petro U15, vou colocar aqui no lugar da Petro U16. Eu chutei 21, 22 centavos, mas vamos ver como é que ela está, porque isso foi um chute puro. Legal, Petro U15. Olha, como a Petro U15 não é de 15 redonda, ela é de 14,34, ela está custando 12 centavos, tá certo? Então eu acho que você pode escolher entre Petro 14 e Petro 15 para fazer o seu hedge no caso do mercado cair, e ficaria num bom tamanho, tá certo? E, eventualmente, se você quiser gastar o dinheiro da trava de baixa para comprar put, fica legal, tá certo que é uma operação bem complexa, porque tem compra do papel, trava de baixa e mais uma compra de put, mas é uma maneira de você se proteger bastante, de você conseguir, sem gastar dinheiro, colocando dinheiro no bolso, você conseguir algum tipo de proteção aí, tanto para o mercado de lado quanto para o mercado cair. Legal, vamos ver agora como é que está a Vale H. Lembrando que a Vale H é o vencimento de vale mais curto que a gente tem. A gente tem aqui simulações na Vale H que vão de Vale H26 até a Vale H33. Perceba que a volatilidade implícita da Vale H26 está em 41,52. Depois a gente tem a volatilidade caindo até chegar na Vale I31,
Vale 32, que está com uma volatilidade na faixa de 27,5% mais ou menos. A Vale H33, que é a mais fora do dinheiro que a gente tem aqui nessa grade, está 29,73, e eu acredito que uma Vale H34, 35, 36 teria uma volatilidade de novo subindo para manter essa forma que a gente chama aí de forma de smile, né? Que é a curva da volatilidade implícita. Antes da gente mudar para Vale I, a gente vai ver como é que estaria mais ou menos uma estratégia de Rachel, né? Desculpa, de trava de baixa. Então você poderia ter feito a trava de baixa na Vale H30 com 31, por exemplo. Você teria hoje a Vale H30 estaria 46 centavos, a H31 17 centavos, a diferença delas 29 centavos. Dá para fazer também de repente uma Vale H29 com Vale H31, e aí você faz uma diferença entre 29 reais e 30,24, a gente teria uma diferença aí de 17 para 57 de 40 centavos. E eu acredito que fazer Vale H29 com Vale H30 não vale muito a pena, porque aí você tem uma diferença muito pequena entre os dois em termos de strike, e é por isso que você receberia muito pouco para fazer a trava de baixa. Então eu sugiro mais uma H30 com H31 ou uma H29 com H31 seria interessante. Se você acredita que a Vale vai cair, quem sabe poderia até vender uma Vale H28, que está 1,18, e aí você receberia bem mais dinheiro, mas se o papel não caísse, você teria que pagar para fazer a rolagem. A Vale I, né, a Vale I, que é a Vale que tem 30 dias úteis de vida, ela a gente começa na Vale 26, a Vale 26 está com 30,5% de vol, e a gente acaba na Vale 33, que está com 26,55, é a menor volatilidade, 26,50, né, a menor volatilidade da Vale 32, da Vale 33 também está aí 26,55 de vol. É normal, né, que o vencimento seguinte tenha volatilidades mais baixas e uma curva mais flat do que o mais curto. Também aconteceu na Petro, tem acontecido isso com frequência, tá certo? E aí uma trava de baixa aqui na Vale, que é uma Vale um pouquinho mais longa, você poderia fazer tanto a Vale 29 com a Vale 31, 1,08 com 57, então você colocaria no bolso 51 centavos, pode ser, lembrando que é uma opção, é um papel que custa nominalmente mais caro, o papel está custando R$29, enquanto a Vale está custando, desculpa, enquanto a Petro está custando 17, e é por isso que uma trava igual você recebe mais na Vale. E além disso, você poderia fazer eventualmente uma Vale I30 com uma Vale I31, que aí você venderia uma opção de 99 centavos, compraria uma de 57 centavos, colocando 42 centavos no bolso, só que você só começaria a ter que gastar alguma coisa se o mercado passasse aí de 29,50, 29,60, 70 por aí. Então ela é uma trava de baixa bem segura, tá certo? Se você quisesse comprar o papel e simplesmente fazer um lançamento coberto, uma venda da Vale 26, que é a que está com a volatilidade mais alta, perceba que a taxa para vender a Vale 26 é uma taxa de 1,29% ao mês. É uma opção que não é tão dentro da grana assim, ela é uns 10% dentro da grana, e está pagando 1,29%, um pouquinho menos do que as opções de mesmo strike da Petro estão pagando, por conta que a volatilidade de Vale anda mais baixa mesmo, tá certo? Vamos ver agora como é que está a Vale J. Lembrando que a Vale J é o vencimento mais longo de Vale, tem 55 dias úteis de venda, de vida, e as volatilidades vão aí de 27, 29% nas pontas para 25,5% aqui na Vale J33, que não é tão fora da grana assim. Se a gente continuasse a grade para J34, 35, 36, a gente veria a curva subindo um pouquinho de novo, mas essa curva está super flat. Para você ter uma ideia,
se você fizesse o lançamento coberto de vale J26, a volta tão baixa que você só conseguiria uma taxa de 1,15, né? Diferente dos 1,20 tanto que você conseguiria na Vale I. Então, esse é o vencimento mais longo. Como a gente já falou, talvez não valha a pena entrar num vencimento tão longo assim. Talvez valha mais a pena pensar em fazer alguma coisa na Vale I, que é mais líquida e que ela também é mais dinâmica, varia mais rápido. Então, vamos ver agora como é que andam as puts de Vale. A gente tem tanto a Vale T, que é a que vence agora daqui 10 dias úteis, quanto a Vale U, que é mais longa, que vence daqui 30 dias úteis. E aí, a Vale T26, que é a mais fora da grana, está 8 centavos. E a Vale U26, que é uma opção mais longa também, bem fora da grana, está custando 28 centavos. Quem sabe uma Vale U25, que custaria aí uns 12 ou 13 centavos, poderia te ajudar a fazer o teu hedge, a tua proteção, eventualmente se o mercado caísse e caísse rápido. Vamos ver como é que está a Vale U25. Tomara que a gente tenha uma U25 para olhar. Eu acredito que tem. Então vamos ver aqui rapidinho. A Vale U25 então está custando R$17, tá? Ela custa um pouquinho mais barata do que a Vale U26 que a gente viu agora, e ela protege bastante. Ela é aí uns 10 ou 12% dentro do dinheiro, tá bom? Desculpa, fora do dinheiro, tá bom? Então vamos agora mudar a nossa planilha, vamos para outra planilha, vamos ver a planilha de operações, aquela que de fato a gente opera. A gente tem a trava de baixa ainda na Petro H, não temos na Petro T. Na Petro H a gente vai pagar para fazer a rolagem, lembrando que faltam 10 dias úteis para o vencimento. A gente pode esperar até faltar 5 dias úteis para o vencimento. E aí, vocês acham que já vale a pena fazer a rolagem? Ainda não vale? Como a gente costuma esperar até faltar 5 dias e essa opção está aí no meio do caminho, nós vamos aguardar. Tá? Então hoje nós não vamos fazer nada e vamos ver como é que está na Vale H. Se a Vale H já estiver muito dentro, muito fora do dinheiro, talvez a gente já faça uma rolagem para o próximo vencimento. No caso da Vale H, a gente está vendido na opção de 28, está comprado na opção de 29, ela também está no meio do caminho. A gente fez uma rolagem para uma quantidade certinha de 1 quilo e talvez já valha a pena a gente fazer uma rolagem para o próximo vencimento. Então, vamos ver aí quanto tempo a gente tem. Olha, já falamos 28 minutos. Então, ainda tem aí uns 2, 3 minutos para a gente conversar. Então, já vou fazer a rolagem para o próximo vencimento. Quanto vai custar essa rolagem aqui? Essa rolagem vai custar 1,18 menos 57, que dá exatamente 61 centavos. Vamos ver se é isso mesmo, mas deve ser. Só vou fazer aqui igual ao maior menos o menor. Tomara que isso não dê nenhuma referência circular, nem deixe a nossa planilha maluca. Acho que não vai deixar não. E vamos ver aqui como é que está esse. Legal, 61 centavos, tá certa a nossa conta. Então, vamos pagar 61 centavos para fazer a rolagem. Então, a gente tinha acumulado até agora, colocado no bolso até agora 80 centavos. A gente vai gastar, então vamos tirar 0,61 centavos e vamos por quanto a gente recebeu também. E aí vai ficar certinho a conta. 19 centavos aqui, só que a gente recebeu para fazer a trava essa diferença, que é 1,25 menos 83. Então, 1,25 menos 83 dá 40 e poucos centavos aí, se não me engano. O 42, nós pagamos 61 para sair da trava. Então, no final das contas, a gente perdeu dinheiro nessa rolagem. Faz parte. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Mas, de qualquer maneira, vamos colocar o 0,42 centavos aqui, que foi o que a gente recebeu. E aí, a gente tem um total de 61 centavos acumulado que a gente vai levar
para o vencimento seguinte e é só digitar aqui, ó, no resultado acumulado o valor de 0,61 centavos. É isso mesmo. É isso que a gente recebeu até o presente momento. 61 certinho. Então, a gente gastou 61 e ficou com 61 centavos. E o nosso preço médio de Vale é o preço de 31,06. Infelizmente compramos um papel caro, mas tudo isso é exemplo. A gente não fez nenhum tipo de avaliação nem análise para fazer a trava. A gente simplesmente está exemplificando como é que funciona. E aí a gente comprou 1 quilo a 31,33 do papel. É isso mesmo? Uma dúvida, espera um pouquinho, vou confirmar aqui. Vale H, trava de baixo, não, 31,06. Então 31,06, 06. E aí a gente vai copiar essa planilha aqui, vou fazer uma cópia dela, colocar ela no mesmo lugar e vamos só marcar como Petro I, trava de baixa aqui. Então, desculpa, Petro não, Vale, perdão, gente. Então tá aqui, não era aqui que ela tinha que estar, ela era aqui. Então, Vale 2. Desculpa, gente, acabei passando coisa a mais aqui, mas beleza. Pronto, então essa aqui que a gente chama de Vale. Eu passei coisa a mais. Agora eu não mexo mais. Legal. Então aqui Vale I, trava de baixa. Trava de baixa. E aí a gente só vai pegar e vai fazer a trava nova. Então por enquanto nós colocamos 61 centavos e vamos fazer uma rolagem. Qual que a gente pode fazer? Pode fazer Vale I30 com Vale I31. E aí a gente vai receber aí 60 e poucos centavos pela trava. Elas são redondas em termos de strike, uma é 29,24, a outra é 31,24. Então vamos ver a Vale 31, qual é o strike dela. Tomara que ela seja quebrada também, para a gente não ficar com uma trava de baixa torta. Então Vale 30 com 31. Vale 31, ela é de 30,24 mesmo. Então a gente vai fazer Vale 29 com Vale 31. Nós vamos receber 42 centavos para fazer a trava e torcer ou para ela subir bastante, a gente pagar uma grana pela trava, mas ganhar um bom dinheiro no papel, ou torcer para ela dar uma afundada e a gente conseguir ganhar dinheiro nessa trava. Lembrando que esse tipo de estratégia dá dinheiro no longo prazo, então também não adianta a gente ficar muito passando muito nervoso, não. Ela é um tipo de operação para ir rolando todos os meses mesmo e ganhar mais do que perder. Então 0,57 centavos é o preço dessa opção e a gente fez a nossa rolagem. Então tá feito. O Ike está perguntando o seguinte, a primeira pergunta aí, ele pergunta o seguinte, um minutinho que eu estou salvando aqui a planilha só. Pergunta dele, olá Roxo, boa tarde. Com a vol caindo, essas estratégias de trava de baixa ficam bastante interessantes. Poderia comentar? Olha, na verdade, não muda tanto a trava de baixa, mas se a gente está vendendo uma opção no dinheiro e comprando uma fora do dinheiro, caindo a volatilidade para essa opção fora do dinheiro, para essa trava fora do dinheiro, não tem tanto benefício assim, não tem tanta vantagem assim. A trava de baixa mais vantajosa para quem quer se beneficiar de uma queda acentuada na volatilidade, para fazer uma trava legal e tendo boa oportunidade de ganho, seria fazer uma trava bem dentro do dinheiro, vendendo uma opção, sei lá,
Vale de 25 e comprando uma de 26, ou uma Petro de 14 comprando uma de 15, esperando o mercado dar aquela baita afundada e recebendo pela trava alguma coisa como 99 centavos, alguma coisa próximo de R$ 1, porque aí se as coisas derem errado e o mercado não afundar, você perde esse 1 centavo aí da diferença. E se o mercado de fato afundar, você ganha o dinheiro da diferença. Para fazer essa trava de baixa mais no dinheiro, levemente fora do dinheiro, não tem tanta vantagem adicional assim, porque a volatilidade caiu, tá bom? Mas, de qualquer maneira, continua sendo uma estratégia interessante fazer a trava de baixa. Vou mudar aqui, voltar para o meu rosto, tomara que isso não trave o nosso bate-papo e vamos encerrar por aqui. Deu uma travada.